Hoje a gente vai falar sobre a dinâmica populacional, né? Aquele velho conhecido de vocês, já falamos bastante lá no primeiro ano, falamos um pouquinho no segundo ano sobre essa dinâmica populacional e hoje, né, a gente vai relembrar esse conteúdo, né? Vai falar principalmente dos principais conceitos, né? A ideia é trabalhar os principais conceitos, né, que nós temos aí dessa dinâmica populacional. De cara aqui eu já trouxe aqui um mapazinho para vocês, né, dar uma visualizada sobre como é que representa essa divisão, né, de habitantes aqui no mundo inteiro. Né? A gente tem uma divisão aqui dos habitantes no mundo inteiro e temos essas características específicas. Né? É bom vocês ficarem bastante atentos, ó, observar onde a gente tem a maior concentração de habitantes. Lógico, né, que são nas regiões principalmente ó, aqui, ó, Índia e China, né? A gente tem uma grande concentração de pessoas, a gente já sabe que a maior concentração de pessoas estão aqui na Ásia. Eu tenho uma grande concentração de pessoas também, né? Se eu falar, ó, parte aqui dos Estados Unidos, estão vendo? No Brasil, aqui na parte do Sudeste, ó, uma boa concentração também. Aqui próximo aqui a zona do que a gente chama ali, né? Da zona da classificação da África, que é classificada como subsaariana, também a gente tem uma boa concentração ali naquela região, né? Então nós temos uma boa concentração aqui, ó, mais ou menos nessa faixa etária aqui, nós temos uma boa concentração populacional. Na Europa também, né, considerado o velho continente, tem essa boa, né, concentração de pessoas aí nessa região. Então a gente percebe que até hoje, né, essa configuração dessa quantidade de pessoas aqui, nessa grande concentração de pessoas, está bem relacionado, né, a essa localização mais asiática, certo? Então a gente tem essa característica específica quando a gente fala sobre essa construção, né, dos habitantes aqui do nosso mundo, né? Já somos mais de 8 bilhões de pessoas aqui no mundo, então a gente tem essa distribuição que vocês percebem que não é uma distribuição de forma por igual, né? A gente tem uma distribuição assim meio desorganizada, né? Digamos assim, mas uma boa concentração principalmente nas zonas tropicais e nas zonas também, né, que a gente classifica como zonas, né, temperadas. A gente tem boa classificação aí de pessoas nessas regiões. Clima mais propício para as pessoas sobreviverem, né? Observe que no extremo norte, ó, e extremo sul, a gente tem uma redução da quantidade populacional, porque também tem essa relação climática. Também tem a relação de que vocês devem lembrar sobre a questão da altitude, né? A gente não consegue sobreviver em altas altitudes e tal. Então tem essa característica também importante para a gente perceber essas ideias, ok? Mas vamos começar aqui falando um pouquinho sobre esse processo, né? Primeira coisa, entender o que é demografia, né? Que é exatamente o estudo, né? Vocês vão me lembrar que demo, estudo do povo, né? A gente vai estudar um pouco a população, o povo, né? Vai entender exatamente como funciona essa subdivisão, né, dessa dinâmica demográfica. É bom vocês ficarem, né, entendidos também sobre essas questões. Né? Exatamente, a demografia vai estudar a dinâmica populacional, principalmente relacionada à questão que a gente fala do crescimento populacional, né? Relacionada à questão da natalidade, mortalidade, né? Vai falar um pouquinho das migrações, mas lembre que as migrações têm uma característica diferente, né? Ela faz parte da dinâmica populacional, mas não tem uma relação direta, por exemplo, com o crescimento classificado como vegetativo e assim por diante. A gente tem algumas características que você deve levar em consideração, ok? Também vamos falar um pouquinho sobre essa questão do envelhecimento da população e assim por diante, mas o sentido principal é estudar exatamente essa dinâmica, né, populacional. E vamos começar aí para a gente falar um pouquinho sobre ela. Né? Estudando aqui a população de uma maneira geral, a gente vai compreender que existe a relação quantitativa da população e qualitativa, né? Porque é o seguinte, quantitativa é quando a gente fala exatamente dos números populacionais. Mas será que esses números estão trazendo exatamente a relação da qualidade que a população está, né, sofrendo naquele exato momento? A gente vai perceber que existem as relações também, né, das estratégias, das políticas públicas para ter uma qualidade de vida para essa população. E tem aquela velha história, né, pessoal? Quanto maior a população, pode gerar exatamente problemas que o governo tem que resolver, né, de ter uma melhor divisão de renda e assim por diante, para a gente ter essa melhoria nessa dinâmica, né, nessa distribuição qualitativa, né, para toda a população. E é bem complicado a gente perceber, né, que a maioria dos governantes não tem uma divisão, né, por exata.
A gente vai lembrar, né, que o sistema capitalista está reinando aí, né, e sempre vai ter essa dinâmica voltada especificamente, né, para as características onde a gente tem um maior, né, uma maior distribuição de renda para as pessoas que já têm dinheiro, né, pessoal, e não para a distribuição para a população que precisa, né, dessas questões. Então, essa relação quantitativa de você estudar só o número populacional é uma coisa interessante, mas a gente precisa também saber, né, qual é a qualidade de vida dessa população. Por exemplo, a China, a gente vai perceber, né, que é a maior população do mundo, mas ao mesmo tempo, será que todo o povo chinês tem essa qualidade de vida? Isso é uma coisa para vocês pensarem e refletirem, né? Será que populações menores, será que não tem uma melhor qualidade de vida e distribuição de renda, né? Como a gente pode pensar em alguns países específicos da Europa. Então, são características que você deve levar em consideração quando estuda essa dinâmica populacional. A partir dessa ideia, né, a gente vem para os conceitos fundamentais. Né? Vocês devem ter estudado aí os conceitos fundamentais clássicos aqui da dinâmica populacional. Né? Iniciando aqui com o que a gente chama de população absoluta, né? Ou total, um número total, né, da população, a gente tem aqui, né? Que vai exatamente caracterizar essa população absoluta, né? Vai dizer aquela dinâmica do que é populoso e do que é povoado, junto com a população relativa, né? Ou densidade demográfica que a gente chama, né? Que é exatamente a densidade demográfica, essa população relativa, é você dividir esse número populacional da população absoluta pelos quilômetros quadrados onde essa população está inserida. É mais ou menos aquela velha ideia, você pegar a quantidade de pessoas e distribuir ela, né? Fazer uma subdivisão em quilômetros quadrados dentro dos territórios que elas vão habitar. Se você tiver um grande número aí nesse processo de divisão dos habitantes por quilômetro quadrado, automaticamente eu vou ter uma população classificada como populosa. Né? Se eu tiver, olha, analisa aí direitinho, se eu tiver um pequeno número relacionado a essa divisão do quantidade de habitantes pelos quilômetros quadrados onde eles estão inseridos, eu vou ter exatamente o que a gente chama, né, de povoado. Isso é uma coisa importante para vocês perceberem também essa característica, né? Boas ideias para vocês refletirem. Então, ó, quando a gente fala sobre população absoluta, número total. Quando eu falo sobre população relativa ou densidade demográfica, dividir os habitantes pelos quilômetros quadrados. Né? Isso aqui é uma dinâmica boa para vocês perceberem. Observe que quando a gente fala sobre essa questão, é bem interessante você perceber, né, quais são as regiões mais povoadas, né, do mundo e tal, que tem uma densidade demográfica bastante grande. Como, por exemplo, a gente pode lembrar aqui do Brasil, né? A gente tem uma grande concentração populacional, uma grande densidade demográfica, ali na região sudeste, principalmente, né? Na região de São Paulo, né, pessoal? Por conta do processo de industrialização e assim por diante, a gente tem essa característica de ter uma grande quantidade populacional naquela área. Então a gente tem mais ou menos ali naquela área 100, né, a 100 e um pouquinho pessoas por quilômetro quadrado. É muita gente concentrada. É parecido mais ou menos com a quantidade populacional que nós encontramos lá na China, né? Mais ou menos o sudeste tem mais ou menos a quantidade de pessoas que nós encontramos na China, que nós encontramos no Japão, tem uma grande densidade demográfica também. Não são características que você deve levar em consideração. Já quando eu falo do norte do Brasil, né, a Amazônia, por exemplo, eu tenho uma pequena densidade demográfica, né? Lá tem mais ou menos ali em torno de, né, falando do norte de uma maneira geral, eu tenho em torno mais ou menos de 12 a 14 pessoas por quilômetro quadrado. É pouquinha gente, né, comparado ao que a gente tem lá na região sudeste. Então é bom vocês levarem essas considerações para vocês classificarem, né, o que é populoso e o que é povoado, não só na relação específica, né, de uma localidade, como relacionado ao mundo inteiro. A questão de como é distribuída a população aí nesses mundos, certo? São características boas para vocês pensarem e refletirem, né? Além dessa questão, né, a densidade demográfica ela pode ser gerada através, ó, de uma contazinha matemática, né? A gente pode ter exatamente essa conta matemática aqui, ó. Eu tenho mais ou menos, ó, Brasil em torno aqui de 205, né, milhões de habitantes, apesar que
esse número está sempre em processo de crescimento. Atualmente, né, o IBGE fala aí em torno de 212 milhões, né, de habitantes. Dividido aqui pelo território nacional, eu tenho uma densidade demográfica de mais ou menos 24 a 25 pessoas por quilômetro quadrado, falando a nível do Brasil. Mas se vocês analisarem o mapa brasileiro, ó, a maior concentração está onde? Na região litorânea, né, pessoal? Relacionada à questão específica do processo de colonização brasileira, né? Tem essa característica de ter uma grande concentração, a maior densidade demográfica brasileira está relacionada aqui, ó, ao que a gente chama no litoral. E a grande maior, né, concentração aqui, ó, especificamente na região sudeste que eu falei para vocês, que tem uma maior densidade demográfica do que essa que é apresentada a nível, olha, nacional. Então a gente tem essas características que você deve levar em consideração quando se analisa a densidade demográfica, certo? Vamos lá. Além desse processo, né, tem outros exemplos aqui para vocês perceberem, né, o que a gente tem nas divisões aí, né, habitacionais. E a partir disso eu tenho aqui, né, mais ou menos a ideia de de como foi o processo do crescimento populacional, dessa distribuição da população a nível mundial, né? Eu tenho essa caracterização para vocês perceberem mais ou menos aqui, né, quanto eu tenho de habitantes, o quanto a população foi crescendo, né? Observe que antes de Cristo a gente não tinha um crescimento específico da população, né? Olha, observe aqui que antes de Cristo a gente tinha, tinha mais ou menos uma quantidade específica aqui, ó. Vocês perceberem aqui, os habitantes eram bastante, né, digamos assim, pouquinhos, né, nessa característica. E eu tinha esse crescimento, mas observe que depois de Cristo ainda a gente continuou há 500 anos aqui, ó, 1000 anos, 1500 anos e até aí a gente não tem um crescimento populacional tão acentuado, certo? Se vocês observarem. Mas quando a gente passa de 1500, que a gente já está chegando no final da Idade Média, surgimento das grandes navegações e tal, a dinâmica mundial vai mudando, vai surgindo o capitalismo, né, classificado como comercial, a gente percebe que há uma melhoria nesse processo de crescimento populacional. A gente vai ter um processo aqui que vai distribuindo essa população e vai aumentando aí com o passar do tempo. E esse gráfico aqui vai até 2007, né? E vai representar aqui especificamente, né, o que a gente chega a 6,7 bilhões de habitantes. Enquanto a gente tinha aqui antes de Cristo, né, não tinha nem meio, né, bilhão. Tá certo, pessoal? A gente tinha nem meio bilhão aqui antes de Cristo e observe que a gente chegou ao patamar de 2007 de 6,7 bilhões e hoje, né, 2020, a gente já está passando dos 8, né, bilhões. Então é muita gente aqui no planeta, a gente tem uma grande quantidade de pessoas, né, nesse processo. E esse crescimento interessante desse gráfico, né, pessoal, como eu falei para vocês, com o advento do capitalismo é que vai fazendo com que a gente tenha um crescimento mais acentuado dessa população. Ó, observe aqui que quando você pega aqui, ó, 1500, né, quando você vai chegando aqui também, por exemplo, em 1600, 1700, 1800, com o surgimento, por exemplo, né, das revoluções industriais, surgimento da cidade e assim por diante, você observa que tem um crescimento maior desse processo da população, porque vai melhorando as condições médico-sanitárias e isso vai facilitando as pessoas, né, crescerem e evoluírem nesse processo. Isso aqui é uma dica importante, certo? Vamos lá. Eu tenho também aqui, ó, o gráfico da população brasileira, o crescimento dessa população brasileira, como se deu nesse processo, né? E vocês vão observar, né, também aqui a gente tem, ó, todo um processo que vai aqui, ó, é que ele está começando mais ou menos em 1800, né? A gente tinha aqui mais ou menos 3,4 milhões em 1800. Pouquinha gente, né, pessoal? 3,4 milhões de pessoas. É muito pouquinha gente comparado ao que a gente percebe, né, hoje no Brasil, como eu falei para vocês, mais de 212 milhões. Então a gente tem, ó, uma proporcionalidade aqui, ó, de crescimento que vai se acentuando com o passar do tempo. E vocês podem observar que a dinâmica do crescimento populacional está relacionado com a mesma coisa que aconteceu a nível mundial. A gente só vai ter, ó,
a gente vai ter mais ou menos uma manutenção, mas a dinâmica populacional vai começar a crescer em 1900 aqui, porque já vai ter o surgimento do processo de industrialização. Então, para a gente caracterizar o crescimento populacional, eu tenho que sempre lembrar também das características do surgimento, né, dessas revoluções industriais. O próprio surgimento da Revolução Industrial é o que vai dar a característica dessa dinâmica de crescimento populacional. Então fica a dica, né? A população cresce a partir do momento que a gente tem essa migração, principalmente, né, do campo para a cidade, o êxito rural, né, advindo principalmente dessas questões aí da Revolução Industrial, que no mundo acontece ali em meados do século XVIII e XIX, e no Brasil vai começar ali no final do século XIX e início do século XX. Mais precisamente, se vocês quiserem lembrar, né, quando a gente tem exatamente o início do século XX com a Era Vargas, né, que a gente vai ter esse processo específico desse crescimento populacional. Então, é essa dinâmica aí, para vocês sempre relacionarem. Vocês vão trazer sempre essa ideia. Surgimento do que a gente chama especificamente, né, da Revolução Industrial, crescimento das cidades, automaticamente a gente tem um crescimento populacional. Né? É uma coisa está interligada com a outra, então é bom vocês ficarem, né, nessa dinâmica e utilizarem essas ideias. Boa perspectiva para vocês, certo? Vamos lá. Aí você vai entender o seguinte, né? Como eu estava falando para vocês, o que a gente classifica sobre esse crescimento populacional é o que a gente pode dar o nome de explosão demográfica. Como eu falei para vocês, né, a explosão demográfica está relacionada ao surgimento, principalmente aqui, ó, dois pontos principais: capitalismo, né, e também as questões específicas da Revolução Industrial. Então, o crescimento populacional está relacionado aí a praticamente esses princípios, né? O capitalismo está ligado principalmente à questão do consumo. Se a gente tem um maior consumo, automaticamente a gente tem um crescimento, né, mais dinâmico da população, né? Se você vai consumir mais, automaticamente vai ter esse propósito, né, de crescimento. Então, ó, as grandes populações vão estar relacionadas a essas características. No Brasil, vai estar ligado principalmente, como eu falei para vocês, sobre, né, as características aí específicas do processo de industrialização. Né? O crescimento populacional brasileiro vai começar mais com o processo de industrialização, né? Automaticamente também a população vai crescer mais ainda após 1950, né? Quando a gente tem essa troca de maior população. Preste atenção, ó, eu tenho maior população, né, do campo até meados de 1960, e quando é pós 1960 eu tenho uma reviravolta na história, eu vou ter uma maior concentração de pessoas, né, na cidade, isso falando a nível de Brasil. Então a explosão demográfica brasileira ela vai estar relacionada exatamente a essa transição, né? Período era Vargas, né? Vamos vocês ficarem atentos, e o que a gente chama, né, período aí específico pós, né, o processo de JK também ali pós virada, né, da metade do século XX, né? São características boas para vocês pensarem a nível de Brasil. É isso que vai dar esse processo de crescimento, né, populacional, certo? Vamos lá, né? E por que isso ocorre esse crescimento? Já falei para vocês, né? Eu tenho aqui, ó, relacionado à questão do aumento da produtividade agrícola. Lembrando que essa agricultura vai estar relacionada principalmente à questão, né, pessoal, de novas tecnologias para essa agricultura, né? Observe que a questão da agricultura também vai ser relacionada, né, pessoal, principalmente a questão do que a gente chama das revoluções verde, né? Que a gente chama da revolução verde, é o que vai dar um caráter também do crescimento, né, nessa população. Como eu falei aqui para vocês também, né, algumas coisas relacionadas às questões também médico-sanitárias. Além da questão do crescimento da quantidade de alimentos, eu vou ter também um crescimento também nas pesquisas para desenvolver novos remédios e você conseguir sobreviver mais a essas características, né? Então, ó, a descoberta aqui de vários remédios, né, antibióticos, vacinas e tal, isso faz com que também a população consiga, além de nascer, né, consiga sobreviver dentro desse planeta, né, que estava precisando exatamente dessas novas características para vocês entenderem esses processos. Então fica a dica, né, para vocês perceberem essas características quando eu falo a nível, né, de crescimento populacional.
certo? São dicas boas aqui para vocês perceberem, né? Vamos lá. Aí a gente vai trabalhando outros conceitos aqui demográficos nesse processo, né? Essa chavezinha aqui já foi usada em algumas questões de vestibular, é bom vocês perceberem, né? Essa relação do que é que vai mudando nessa dinâmica do crescimento populacional, porque a gente vai perceber que o crescimento populacional, a gente tem aquela explosão demográfica, né? A gente tem esse alto crescimento demográfico relacionado, vamos lá, lembrar, a questão da industrialização, urbanização, né? Melhoria na agricultura com a Revolução Verde, como eu falei para vocês, e também pela melhoria das condições médico-sanitárias, certo? Remédios, né, antibióticos, vacinas, né? Tudo isso vai melhorando a vida, a qualidade de vida que a gente falou lá no comecinho da aula, a gente tem essa melhoria nessa qualidade de vida e vai gerando exatamente essas melhorias, né? E o homem vai conseguindo sobreviver mais dentro do planeta. Só que a partir do século XX a gente vai ter umas modificações desse processo. A gente, em vez de a gente começar só crescendo, a gente vai começar estabilizando a população. E por que será que isso acontece? Isso vai mudando, isso vai acontecendo por conta da mudança na dinâmica da própria sistema populacional. A gente vai ver algumas perspectivas, como por exemplo, vem as críticas a esse crescimento populacional e assim por diante a gente vai tendo um desenvolvimento, né, diferenciado nesse processo. Então é bom vocês ficarem, né, atentos a essas características, certo, pessoal? E por isso que a charge aqui, ó, é exatamente o que, ó? A mulher aqui está doando aqui um antibiótico, um anticoncepcional, foi mal. A gente está doando aqui um anticoncepcional por conta da questão, né, que os filhos aqui, né, a quantidade de filhos representa também para muitos teóricos também, né, uma caracterização de subdesenvolvimento e automaticamente de mais despesas, né? Você vai perceber que o filho ele vai mudar de configuração, né? Interessante, né? A sociedade vai ver esse filho de forma diferenciada. Enquanto no começo aqui a gente tinha o filho para ajudar dentro do próprio sistema, né? Da sua produção, por exemplo, no sistema agrícola e tal e assim por diante. Quando a gente chega aqui especificamente, né, nos anos, né, do pós-revolução industrial, a gente percebe que o filho ele deixa de ser essa configuração específica, né, de se caracterizar como uma pessoa que poderia ajudar no processo produtivo e vai se tornar uma despesa, né? Você vai cada vez mais ver o filho como uma despesa. E por isso essa caracterização dessa charge aí para vocês analisarem direitinho, certo, pessoal? Então vamos lá, né? Aí aqui a gente tem uma relação da população relativa brasileira, a densidade demográfica, né? Vocês vão observar aqui que ele faz essa dinâmica, como eu falei para vocês, a relação rural e urbana, vocês vão observar como era a caracterização. Como eu falei para vocês, ó, a mudança vai acontecer exatamente em meados de 1960. Para 1970 a gente tem uma inversão, né? Uma maior população urbana e uma diminuição da população rural. Tá? Exatamente aqui, ó, em meados da década de 1960 vai acontecer essa transformação, né? E por que isso vai acontecendo? Isso vai modificando o que a gente chama da taxa de fecundidade. Para quem não lembra, a taxa de fecundidade é a quantidade de filhos por mulher, ou o que a gente chama também quantidade de filhos por casal. Então a taxa de fecundidade ela vai mudando por conta dessa dinâmica. Olha, observe como a Revolução Industrial, né, não só aqui a nível de Brasil, mas a nível mundial, vai modificar, vai trazer essas novas ideias, né, de quantos filhos você deve ter, né? Olha, a gente vai ter aqui no nosso gráfico aqui algumas características interessantes, né? Ó, vocês vão observar que em 1940 eu tinha mais ou menos 6,1 filho né, por mulher aí, né, a taxa de fecundidade e tal. E eu fui reduzindo aqui, ó, reduzindo, e em meados de 2010 eu já estava com 1,9. E se você for olhar hoje, né, pessoal, eu tenho mais ou menos um filho por mulher, né? Se você for olhar a dinâmica a nível de Brasil hoje em dia, mais ou menos eu tenho um filho por mulher ou por casal, como você queira classificar. Estou falando aqui por mulher porque vocês devem lembrar que existe o que a gente chama das novas configurações de família, né, na atualidade também. Isso vai gerar também essa relação, né, de o filho, né, pode ser de pai solteiro, mãe solteira e assim por diante. A gente tem outras características que devem levar às novas configurações de família. Então você pode classificar tanto o filho por casal,
como você pode também classificar o filho por mulher. Tanto faz aí na modernidade, como a gente fala, né? Tem essas características específicas que vocês devem levar em conta. Então, ó, essa taxa dessa quantidade de fecundidade, vocês vão perceber que ela vai reduzindo aqui exatamente com o processo do advento do crescimento, do processo de modernização, industrialização, urbanização, né? E essa mudança dessa característica da maior população que sai do campo e vai para a cidade. Então o êxodo rural tem um grande papel nesse processo, certo? São coisas que vocês devem levar em considerações. A partir dessa perspectiva eu posso perceber como se deu esse processo, né, da redução. Ó. Eu tive aqui, ó, a redução do trabalho familiar, a queda do número de casamentos precoces. Vocês vão lembrar que vocês perguntarem aí às avós de vocês e tal, vocês vão lembrar que elas casavam bastante cedo, né? Casavam lá com seus 14, 15 anos e tal. Isso fazia com que, né, automaticamente, se eles casassem cedo, iam ter filhos bem mais cedo. Isso é lógico, né? Vamos perceber isso aí, né, pessoal? O custo com os filhos, como eu falei para vocês, ele deixa de ser uma pessoa que vai ajudar e agora vai se tornar uma despesa, né? Então, ó, o casamento tardio vai trazer essa caracterização junto com a questão de que o filho, agora a ideia é um custo. Você já parou para pensar, por exemplo, quanto de despesa você dá para os seus pais, né, até agora? Você já parou? Se a gente for fazer uma conta, né, como seria isso aí, né, pessoal? Ia para casa dos seus milhões, né? Vocês concordam comigo, né? Você pegar lá um filhozinho, desde o seu nascimento desde o seu, da barriga da mãe, né? Já começa a ter as despesas até ele chegar lá aos seus 21, 22 anos e tal. Quanto será que você não deu despesa para os seus pais? Né? Bom vocês fazerem essa análise de alimentação, de roupa, de educação, né? De lazer e tal, e assim por diante. Quanto será que vocês já gastaram? Quanto será que eu gastei, né? Com relação a minha mãe, meu pai e tal. São coisas que vocês devem refletir, né? Então, os filhos hoje em dia têm um custo, né? Então, automaticamente as pessoas vão pensar em duas vezes em ter esses filhos. Junta essa mentalidade da mulher, né, dessa perspectiva do casamento mais tardio, e automaticamente vem essa perspectiva, né, dessa característica do custo do filho. A mulher também entra no que a gente chama do mercado profissional, né, pessoal? A mulher entra no mercado de trabalho. Isso faz com que a mulher também vá gerar essa questão do casamento mais tardio. Automaticamente a mulher vai pensar duas vezes, né, antes desse processo aí de se caracterizar como uma pessoa, né, que primeiro vai pensar em estar com estabilidade, que a gente chama, né, para depois pensar no casamento. Olha, são características que vocês devem pensar. Muitas mulheres hoje em dia pensam dessa forma, né? E é interessante a gente entrar nesse novo mecanismo da modernidade. Então o casamento sai daquela faixa lá dos 14, 15 anos e a gente vai entrar agora numa categoria de casamentos, né? Aí com as mulheres já com os 25, 20 e poucos anos e tal. Isso vai gerar uma mudança também na questão da quantidade da taxa de fecundidade. Okay? São características boas para vocês pensarem. E lógico, não poderia colocar aqui para vocês os métodos, né, anticoncepcionais. A gente vai lembrar que mesmo tendo casamento e tal, mas vem a história da prevenção. Se você quer ter filho ou não, você pode planejar esse filho, né? Hoje em dia a gente tem essa história dos filhos planejados e tal, que não acontecia antigamente, né? E hoje, graças a esses métodos anticoncepcionais, anticonceptivos, né, vai gerar exatamente essa caracterização que você pode, né, escolher, entre aspas, quando você vai ter o seu filho, certo, pessoal? Isso aqui é uma característica boa para vocês pensarem e refletirem sobre essas ideias, né? São ideias importantes para vocês pensarem sobre essas características. Então, ó, todo esse processo, né, a redução do trabalho familiar, né, essa mudança do campo para a cidade, né, a diminuição do casamento, né, precoce, okay, o custo do filho e a questão da entrada da mulher no mercado de trabalho junto com o surgimento dos anticoncepcionais, tudo isso faz com que a gente tenha essa redução da taxa de natalidade. Né? São características boas para vocês pensarem sobre essas ideias. Ok, pessoal? Vamos lá. Aí a taxa de fecundidade vai reduzindo junto com a taxa de natalidade, que são taxas que são praticamente, né,
iguais, né, parecidas, porque a taxa de fecundidade é aquela história do casamento, né, do filho por mulher, e a taxa de natalidade, quantos filhos você vai estar tendo na realidade, né? Você vai ter essa comparação desse número aqui de nascidos que a gente tem. Então, automaticamente, a taxa de fecundidade está ali na idade que a mulher está para ter aquele filho, ela pode ter o filho, né? Ela pode se planejar, e a taxa de natalidade vai estar exatamente relacionando a quantos filhos estão nascendo, né? Nesse todo esse processo. E se vocês analisarem, né, a gente tem uma queda, ó, específica aqui também de 1940 até o meados dos anos 2000, e hoje cada vez mais a gente tem uma redução desse processo, né? São características que vocês devem levar em consideração e pensarem e refletirem sobre essas ideias, né? Ideiazinhas boas, observe que taxa de fecundidade e taxa de natalidade elas andam juntas, né? Não esqueçam disso aí, são características que vocês devem levar em consideração. Ok, pessoal? Beleza? Ó, aqui a gente tem a taxa de nascidos por vivos. Vocês vão observar que a gente tem uma característica, né, de ter uma maior natalidade ainda nos países, nas regiões, né, do Nordeste e Norte. A gente tem essa característica porque tem essa mentalidade diferenciada quando fala a nível de Brasil. Pois bem, né, pessoal? Isso aqui é só a primeira introdução para a gente pensar um pouquinho sobre essa taxa de crescimento populacional, né? Próxima aula a gente vai voltar para falar um pouquinho mais sobre esse processo, né? Pirâmides etárias é o que nos espera, e a gente vai falar um pouquinho também especificamente, né, sobre as teorias populacionais. Beleza, pessoal? Então esse foi o nosso primeiro momento aqui de introdução, um pouquinho a dinâmica que a gente chama, né, populacional, certo? Aí, até a próxima aí a gente vai comentar mais um pouquinho sobre essas histórias. Valeu, fique com Deus, namastê.